Porque pessoas felizes são bem mais conectadas consigo mesma. O episódio de hoje é: se conecte com o seu paciente em até 2 atendimentos, 100% presente. Eu sou Yara Souza Sampaio, sou psicóloga e quero aqui contribuir com você toda essa minha longa jornada e aprender um pouco com vocês e trazer um pouco do meu conhecimento para vocês também. Então, para a gente conseguir estar 100% conectado, que é a intenção do atendimento psicoterapêutico, é você estar bem com você mesmo. Por quê? Você só vai na história do seu paciente até onde você foi com você mesmo. Então, se você não estiver bem, se você não passar pelo processo terapêutico, você não se conhece. Então, como que você vai se conectar com o seu paciente se você não se trabalha, se você não olha para as suas dores, se você não olha para os seus sabotadores? Então, fica comigo, pega uma caneta, um papel e faça anotações se você achar que tá legal para você, que contribuiu com o seu conhecimento. Então, tem alguns passos que a gente precisa, que vem da psicologia, né? São os pilares da psicologia positiva, para que você consiga estar bem com você, para você ter um atendimento terapêutico de excelência. Então, eu vou falar aqui de alguns pilares principais. O primeiro pilar é emoção positiva. O que é essa emoção positiva? É o sentido da gratidão. Hoje, se você fosse agradecer, se você pudesse ter o que você agradeceu hoje, o que você teria? Se você fosse fazer uma lista de tudo que você agradeceu hoje, porque esse sentimento de gratidão, ele faz com que a gente se sinta bem, que a gente esteja inteiro, porque você já parou para pensar? Nós temos que ser gratos até no momento que a gente acorda. Eu agora, essa semana, no domingo, eu vi o quanto nós somos frágeis. A minha sogra, ela teve uma infecção de urina assintomática. Com isso, ela teve 2 convulsões, ela teve confusões mentais, ficou sem memória, ela está ainda internada. Então, pensamentos confusos, não conhecia ninguém. Então, hoje eu resolvi falar a respeito desses pilares da psicologia positiva, porque eu acredito muito que nós temos o poder da cura e nós temos o poder do adoecimento. Não que a gente não esteja vulnerável a vírus, a bactérias, né? Mas eu percebi quanto ela é forte, porque a partir do momento que ela foi medicada, hoje ela já está conversando, ela já está reconhecendo as pessoas, ela já está querendo comer as coisas que são saudáveis, que ela faz uma dieta extremamente balanceada. Então, essa emoção positiva, essa vontade de viver, isso é muito importante. Sentimento de gratidão, de poder contribuir com o outro. O segundo é o engajamento e a dedicação. Hoje, o quanto você estuda, o quanto você paga cursos e não aplica. Fica aquela miscelânea, né, dentro da cabeça, assim. Você sabe um pouquinho dali, um pouquinho de lá, não se engaja, não segue um mentor só. Então, você fica com várias teorias, várias técnicas. Na hora de atender, ao invés de você estar 100% presente, você está pensando: que técnica que eu vou aplicar? O que eu tenho que fazer? Ao invés de se conectar com esse paciente. Nós, quando a gente aplica tudo que a gente investe de conhecimento, que não é barato, a técnica surge na hora do atendimento. Você não precisa ficar caçando, não ouvindo o seu paciente. E o paciente, o cliente, ele consegue perceber quando você não está inteira, quando você não está com a escutativa ao atendimento. Da mesma forma que a gente reconhece mensagens, né, falas não verbais e verbais, comportamentos verbais e não verbais, o nosso cliente paciente também. Então, a gente precisa ressignificar.
os nossos conteúdos internos, as nossas dores, as nossas crenças, os nossos sabotadores, que são lá atrás, quando a gente era pequenininho, que a gente foi guardando tudo dentro do nosso inconsciente. E hoje a gente vai repetindo sem que a gente perceba. Terceiro pilar, né? Vamos dizer assim, é o relacionamento. Você, às vezes, fala assim, poxa vida, eu não consigo paciente, eu não consigo me relacionar por ter, assim, as pessoas me indicarem. Mas até que ponto você é uma pessoa otimista? Até que ponto você tem uma perspectiva de futuro positiva? Até que ponto as suas crenças estão te limitando? Essa questão de crenças limitantes, eu já ouvi até muitos autores dizendo que não existe. Eu acredito que existe, porque a partir do momento que você cresce num ambiente tóxico, em que não acreditam no seu potencial, nas suas habilidades, nas suas competências, a partir do momento que tudo que você entrega para o outro é criticado, é julgado, o que você aprendeu? Então, é assim, de grande valia para você ter esse atendimento 100%, né, estar 100%, é você se reconectar com você mesma, ressignificar, porque imagina, vamos pensar, se você não está bem no seu casamento, chega um cliente, um paciente falando a respeito do relacionamento dele, como que não vai haver essa... eu esqueci a palavra, mas eu vou lembrar. Como que não vai haver essa transferência e contra-transferência? Você vai se identificar com esse paciente. E nós, com essa história, né? E nós, enquanto profissionais de desenvolvimento humano, nós precisamos estar neutros. O que é essa neutralidade? É o não julgamento, é não dar opinião, é não dar conselho. Então, a gente tem que resolver muitas questões nossas. E se você estiver pensando aí, mentira, não tem. Tem, sim. Se você não paga um terapeuta, se você não acredita no trabalho terapêutico, quem vai acreditar em você? Então, você tem que ter esse relacionamento, esse network, fazer passar por um bom processo terapêutico. Quarto, é o propósito. Você já se perguntou para que eu estou aqui nesse mundo? Que habilidade pode me fazer contribuir com a vida do outro, transformar a vida do outro? É o famoso flow, né? É estado de fluxo, né? É você ter essa dinâmica de olhar para as suas questões, rever as suas questões, aprender com essas questões. Então, é como se você tivesse imerso, né? Quando a gente está estudando, eu, por exemplo, quando eu estou estudando, eu me sinto tão inteira que as horas não passam. É assim, uma sensação de bem-estar muito grande. Tá focada ali naquilo que eu estou querendo aprender. Porque nós, do desenvolvimento humano, é o tempo todo essa dinâmica, esse relacionamento, esse propósito, essa busca, essa mudança, né? A ciência muda a todo instante. A todo instante. Cada dia é uma coisa nova. Uma outra questão é o ponto 5. São as realizações. Então, você tem que encontrar a sua força pessoal, despertar a coragem, a criatividade, a curiosidade, a gratidão, a sabedoria. E tem outros e outros conceitos que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa carreira. Então, esses 5 pilares são muito importantes e precisam ser trabalhados por você, terapeuta, com outro profissional. Rever os seus pensamentos, né? Desenvolver o pensamento positivo, a emoção positiva, o engajamento, a dedicação. Será que você está gastando com cursos
pagando mentores e está aplicando? Relacionamento, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Dá uma parada, respira. Quais são as pessoas que você convive? Será que elas estão contribuindo para esse autodesenvolvimento? E o propósito é se perguntar quais habilidades e competências eu tenho para poder contribuir com as pessoas, poder contribuir no mundo. E as realizações é olhar para todos nós nascemos com competências. Infelizmente, os nossos pais, às vezes, com os recursos que eles tinham na época, eles tolhiam, podavam, né? Mas a gente pode ressignificar e descobrir lá nas entranhas esse talento, essa força que todos nós temos. Então, essa questão da gente ser 100% presente. Quando você não se cuida, como que você vai cuidar do outro? E aí, de que forma que isso tudo impacta na sua vida quando você não olha para as suas questões? A síndrome do impostor, ela não é reconhecida como um transtorno pela psicologia, mas ela é reconhecida como um padrão de pensamento e comportamento distorcido. Então, você pode não estar conseguindo se conectar com seu cliente, paciente, estar 100% presente, por quê? A síndrome do impostor faz com que você duvide constantemente de suas conquistas e habilidades. Então, você não acredita que você tem competência para e colocar o seu conhecimento que você sabe, que você tem. Então, você duvida dessas habilidades. Você tem uma sensação de ser uma fraude. Então, mesmo você já tendo evidências do seu sucesso e competências, já ter realizado, assim mesmo você se sente uma fraude. Então você tem uma visão distorcida de si mesmo. E você não acredita que é capaz de atender às expectativas do outro. Então a síndrome do impostor, ela faz com que a pessoa não acredite nas suas habilidades. Isso faz com que ela fique na zona de conforto, que ela não arrisque, que ela... por isso que precisa todo terapeuta, psicólogo, ele precisa passar pelo processo terapêutico. Porque se você não acredita no processo terapêutico, quem vai acreditar no seu processo? Quem vai acreditar no seu profissionalismo? A gente tem que curar, a gente tem que olhar para as nossas próprias feridas, porque todos nós temos. E o profissional, ele tem que ter neutralidade, senão vai acontecer a transferência e contra-transferência. Então, você não pode se misturar com a história do paciente. Então, se você não está bem no seu relacionamento, chega um paciente, cliente, falando do próprio relacionamento que não está bem, você vai se misturar. Então, a síndrome do impostor, você tem que olhar para esses pensamentos, né, distorcidos. Então, como que a gente desenvolve essa síndrome do impostor? É possível, né, lidar com ela. É possível. Primeiro, a gente tem que ter consciência, buscar no profissional de saúde mental, passar por um processo terapêutico, né, para a gente poder desenvolver as nossas habilidades de enfrentamento. Então, ouça, habilidades de enfrentamento. Eu sempre brinco com os meus pacientes e digo para eles assim, a mente se chama mente porque ela mente para a gente. Então, a gente tem que questionar os nossos pensamentos. Será que isso que eu estou pensando é verdade? Ou eu estou criando historinha para mim? Então, trabalhar a autoestima e aprender e a reconhecer e confrontar as nossas próprias conquistas. Porque se a gente tem uma mentalidade, se a gente tem esse poder de busca, se a gente estuda, se a gente aplica, como pode a gente ter um pensamento distorcido, um comportamento distorcido? Isso é ser incongruente. Você fala uma coisa, pensa outra e faz outra. Então, a gente tem que ser congruente. Como que a gente encontra essa congruência, essa autenticidade?
positiva, passando pelo processo terapêutico. E você, só depois que passa pelo processo terapêutico, que você consegue se conectar com o seu paciente. E você só consegue, depois que passa pelo processo terapêutico, estar 100% presente no processo do seu paciente, do seu cliente. Então, quando que se desenvolve essa síndrome do impostor? Ela se desenvolve em pessoas que são extremamente perfeccionistas, que têm dificuldade em reconhecer seus próprios méritos, que sempre acham que tudo que ela vai fazer pode ser melhor. Então, se ela está gravando um vídeo, ela grava 500 mil vídeos e nenhum fica bom. Ela sempre acha que pode melhorar. Então, toma cuidado, porque o importante é a mensagem que a gente passa, é o conhecimento que a gente está podendo contribuir na história do outro. Então, esse perfeccionismo, ele pode te prejudicar. A comparação social, a gente hoje tem aí a internet, a mídia, e isso faz com que a gente fique se comparando com o outro, que a gente ache que a gente é deficiente, que a gente nunca vai chegar no nível de sucesso do outro, mas a gente não sabe o processo que o outro passou. Todas as pessoas, na história da humanidade, elas começam de degrau em degrau. Um bebê, ele começa primeiro a rodar, né? A girar na cama, aí depois ele começa a querer ficar de quatro, depois ele começa a engatinhar, para depois ele andar. Então, não apresse o rio, ele corre sozinho. Esse é um livro muito bom para a gente repensar, sabe? Muitas questões. Então, essa comparação social é muito negativa. Outra é educação, ambiente familiar. Então, às vezes, a criança, eles criaram altas expectativas, né, sobre a criança na infância, ou passaram muitas mensagens negativas dos pais, os cuidadores, né? E isso faz com que a gente desenvolva dificuldades em internalizar o nosso próprio valor e conquistas. Então, pensa, como que foi seu ambiente familiar? Isso é seu ou colocaram isso em você? Porque, na realidade, você está com um pensamento, uma ideia distorcida. Outra questão é a experiência de fracasso, né? Na infância, experiência de fracasso na vida adulta. A gente, para aprender, a gente precisa errar. Só que tem gente que fica no erro e tem gente que aprimora. Então, vamos pensar diferente agora. Houve o fracasso para quê? Para eu olhar, pontuar, ver o que eu posso melhorar. Então, é ressignificar. Poxa, houve aquele erro, houve aquele fracasso, que pontos podem ser melhorados, que pontos eu posso olhar sem vítimas, sem culpados. Melhorar, aprimorar, porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Outra questão que faz desenvolver a síndrome do impostor é as altas expectativas sociais. É querer mostrar para o outro que você é bom. Essa vida competitiva que a gente hoje está exposto. Porque se você parar o Instagram, o WhatsApp e outras redes sociais aí, quem te garante que tudo aquilo que é postado é verdade? Então, fica uma pressão mental. Eu tenho que suprir as expectativas sociais. Você tem que olhar para você e ver até onde você pode ir, e não as expectativas do outro sobre você. Se você acredita que está sofrendo, né, com a síndrome do impostor, eu recomendo você procurar um profissional de saúde mental, porque ele vai te dar estratégias eficazes para você lidar com esse problema e ajudar a construir um parâmetro que você tem potencial, você tem habilidades, você é uma pessoa saudável. Então, você tem que passar pelo processo terapêutico. Se você não passar, você não avança na história do seu paciente. Como a gente encontra o nosso propósito de vida? Eu vou explanar aqui alguns passos para você encontrar o seu propósito de vida. Primeiro, seja claro sobre o porquê você quer encontrar o seu propósito. Você quer desenvolver o autoconhecimento,
qual o seu propósito de vida, qual a razão de você existir, sabe? O nosso propósito de vida faz a gente se sentir tão bem, assim, pleno, quando você está realizando aquela atividade. Então, o propósito de vida, ele faz, assim, ele te acalma quando você descobre a sua habilidade, que é a contribuição. O propósito de vida é a contribuição que você tem com a sua habilidade e competência para dar ao mundo. Então, você se sente bem, você se sente realizado. 2, identifique seus valores e crenças. Nós temos muitas crenças que a gente cresce com elas no ambiente familiar, no ambiente social, né? Então, o que você tem que olhar, né? O que verdadeiramente te importa? Quais são os seus princípios e valores? Então, porque você tem talentos e habilidades. Quais talentos e habilidades você tem? De que forma você pode contribuir com o mundo, com outras pessoas, com a sociedade? Então, identifique os problemas ou necessidades que você possa, de alguma forma, contribuir para, olha, aonde você está inserido, né? Na comunidade que você está inserido. De que forma você pode contribuir com o que você sabe? Isso faz com que a gente desenvolva o nosso propósito, que a gente encontre o nosso propósito. Segundo, defina metas bem claras na sua vida. Defina metas significativas. O que você deseja alcançar em diferentes áreas. No trabalho, na carreira, no relacionamento, na vida social, na contribuição que você pode dar à sociedade. Então, nós somos seres que viemos para esse mundo. Eu acredito nisso, muito nisso, com a forma de estender a mão, de passar o que a gente sabe. E quando a gente não faz isso, a gente fica no vazio. Então, 4, né? Experimente coisas novas. Sabe que se você até mudar o caminho da sua casa, já te dá novas sinapses, já é algo novo. Então, leia um livro diferente. Cuidado com os conteúdos que você assiste em televisão, internet. Faça cursos, participa de palestras. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente. Outra questão, né? Busque inspiração. O que te inspira? O que te deixa feliz? O que te faz bem? O que te faz nem ver o tempo passar? Isso é, assim, formidável para a gente descobrir o nosso propósito, né? Outra questão, busque inspiração. Se você está com dificuldade, busque mentores, busque cursos. Mas não adianta você ter uma obesidade de conhecimento e não aplicar. Nós devemos aplicar tudo que a gente aprende. E outra questão, o autoconhecimento. O autoconhecimento é você dedicar tempo para você se olhar, para você meditar. Faça terapia. Quanto mais a gente se conhece, mais clareza a gente tem sobre o nosso propósito de vida. Haja. É outra atitude que você tem que ter para o seu propósito de vida. Haja e ajuste. É igual a fórmula A mais A é igual a R, que eu aprendi com uma mentora, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que agir para a gente ter resultado. Então, agir e ajustar. Errou, ajusta, vê qual é o melhor caminho, vê qual é a melhor forma, né? Eu quero que você se lembre que encontrar o propósito de vida é um processo gradual e pode levar tempo. Esteja sempre buscando mudanças e ajustes ao longo desse caminho. A jornada em si é valiosa e pode trazer crescimento pessoal significativo. Então, encontrar o propósito de vida faz com que a gente esteja pleno, esteja 100% presente em tudo, não é só no atendimento terapêutico. Eu queria que você retirasse da sua vida, que você parasse e pensasse, vou retirar da minha vida. Pega uma caneta, pega um papel e escreva alguns padrões de pensamentos negativos.
Então escreve. O crítico interior, que são os pensamentos inadequados e auto-julgamento. O perfeccionista, que é que você estabelece padrões irrealistas e inatingíveis e que levam você para procrastinar, levam você ao atraso de compromissos, de projetos, de objetivo. E o controlador. A gente não consegue controlar nada. Nada, absolutamente nada. Você, com esses sabotadores, esse controlador só te leva à ansiedade e medo paralisante, sabe? Aquelas pessoas que paralisam, porque o medo é saudável. Porque se não existisse o medo, a nossa espécie humana não teria sobrevivido. Então, o medo ou ataca ou paralisa ou a gente foge. Então, o medo é saudável. Agora, quando ele é paralisante, não. Então, retira esses pensamentos negativos da sua vida hoje, que é o crítico interior, o perfeccionista e o controlador. Se você gostou desse conteúdo, aguarde que teremos mais conteúdos. Se você achou que contribuiu, fale-se para os seus amigos ou para quem você acha que vai ser bom ouvir. Seja os 15% que pensam positivo, querem evoluir. Esse conteúdo é gratuito. O que eu quero é contribuir na vida de vocês. Então, se você puder curtir, compartilhar, imensa gratidão. Eu sou Yara, psicóloga. Bem mais conteúdo por aí, aguarde. Grande abraço.